Certa vez, em uma pequena cidade escondida entre montanhas e rios serenos, vivia um homem chamado Daniel. Ele era conhecido por todos como trabalhador, dedicado e correto. Tinha uma esposa chamada Helena, uma mulher de coração generoso e olhar firme. Juntos, formavam um casal que parecia sólido aos olhos de todos. Mas, dentro de sua casa, havia algo que ninguém imaginava: as palavras ditas demais e o silêncio perdido. Daniel trabalhava longas horas em um escritório. Passava seus dias cercado de ruídos, telefones tocando, pessoas discutindo prazos, reuniões intermináveis. Ao chegar em casa, buscava apenas descansar. Mas era ali, entre as paredes do lar, que os conflitos nasciam. Helena, por sua vez, passava os dias cuidando da casa, dos filhos e da vida que construíram. Sentia-se muitas vezes esquecida, como se sua voz não fosse ouvida. Quando Daniel chegava, ela buscava conversar, mas o marido, cansado, respondia com frases curtas ou críticas disfarçadas. Pequenas discussões, aparentemente sem importância, começaram a se tornar rotina. Não eram gritos, mas eram farpas. Não eram brigas violentas, mas eram desgastes constantes. Palavras acumuladas, malditas por vezes, que feriam mais do que qualquer silêncio. Daniel acreditava que falar era sempre melhor do que se calar. Defendia que em um casamento tudo deveria ser dito, ainda que de forma áspera. Não existe espaço para silêncio quando duas pessoas dividem a vida, pensava. Helena, por sua vez, percebia que o excesso de palavras apenas os afastava. Não era a falta de amor, mas o ruído de uma mente cansada e de um coração não treinado para ouvir. E assim, dia após dia, o casal se via preso numa roda onde as palavras se tornavam armas e o silêncio era visto como fraqueza ou abandono. Até que certo dia, durante uma dessas discussões pequenas, Daniel percebeu algo que nunca tinha notado. Os olhos de Helena não discutiam mais, eles apenas se entristeciam. O silêncio dela não era desistência do amor, mas sim defesa da própria paz. Foi então que Daniel, em uma noite qualquer, decidiu não responder. Helena trouxe uma preocupação e ele, em vez de contra-argumentar, apenas ouviu. Não retrucou, não o justificou, não devolveu. Apenas ficou em silêncio. No começo, Helena estranhou. Acostumada a respostas rápidas, quase afiadas, achou que o silêncio dele era indiferença. Mas ao olhar com mais cuidado, percebeu algo diferente. Havia serenidade. Pela primeira vez em muito tempo, Daniel não estava tentando vencer uma discussão. Estava apenas ouvindo. Naquela pausa, algo mudou. O ambiente da casa, que tantas vezes parecia carregado, ficou leve. O silêncio não era vazio, mas cheio de respeito. Daniel então começou a praticar o silêncio consciente. Quando Helena falava de suas dores, ele ouvia até o fim, sem interromper. Quando sentia vontade de criticar algo pequeno, ele respirava e deixava passar. Quando as redes sociais o tentavam com comparações, ele escolhia não comentar. E, aos poucos, percebeu que o silêncio não era ausência, era presença, era escuta, era amor em sua forma mais pura. Na era em que todos opinam sobre tudo, em que as redes sociais são palcos de gritos disfarçados de opiniões, Daniel descobriu uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. O silêncio é muitas vezes a maior forma de sabedoria. Silenciar diante de um ataque não é covardia, mas maturidade. Silenciar diante de uma provocação não é fraqueza, mas domínio próprio. Silenciar diante de quem amamos, quando a palavra pode ferir, é escolher preservar em vez de destruir. Helena, ao sentir esse novo espaço, também mudou. Já não precisava levantar a voz, pois sabia que estava sendo ouvida. Já não precisava se defender de críticas, pois havia respeito. O silêncio de Daniel se transformou em abrigo, e aquele casamento, que parecia caminhar para o desgaste, encontrou no silêncio o caminho da renovação.
Muitas vezes acreditamos que amar é falar sem filtros, é expor tudo o que sentimos a qualquer custo. Mas a verdade é que amar de verdade é saber quando calar. O silêncio não é ausência de comunicação, mas a forma mais elevada dela. Ele nos ensina a ouvir, a refletir e a responder apenas quando há algo que constrói, não que destrói. No casamento, nas amizades, no trabalho e até consigo mesmo, o silêncio é uma ponte. Ele cria espaço para que o amor floresça e para que as feridas cicatrizem. E assim, Daniel e Helena descobriram que o silêncio não separa, mas une. Que o silêncio não afasta, mas aproxima. Que o silêncio, quando usado com amor, é capaz de salvar um casamento. E você? Já experimentou o poder transformador do silêncio em seus relacionamentos? Se esta história tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa lição e siga acompanhando mais histórias que inspiram e transformam.